Olá, eu sou Roberto Albertinho e você está no Fragmentos Espíritas. Hoje nós vamos falar de um trecho do Evangelho, está lá, no capítulo 4, item 24, Limites da Reencarnação. Nos limites da encarnação é perguntada a espiritualidade se o espírito tem um número X de reencarnações para poder se purificar ou chegar à sua evolução, e se desenvolver, evoluir. E a espiritualidade diz que não. Você tem a quantidade de reencarnações necessárias até chegar naquele ponto, pela misericórdia, bondade e justiça divina. Tudo dentro daquilo que é planejado. Mas não existe uma quantidade limite, X, não existe isso. Você vai usar quantas reencarnações você precisar até chegar naquele ponto. Tá? O corpo ele vai se sutilizando à medida que o espírito vai evoluindo. O que é que a gente quer dizer com isso? Que tudo na lei divina é progresso. Ou você estaciona, ou você evolui, mas regredir, não. Virtude conquistada é virtude que não se perde. Tá? Então vamos entender da seguinte forma, olhar pelo seguinte prisma. Se tudo está em evolução, se o espírito está em evolução, se o corpo fluídico, que dá forma física, ele chamado perispírito, que todos nós espíritas já ouvimos falar e já debatemos sobre o assunto, ele também se sutiliza. Então, consequentemente, o corpo físico também vai se sutilizando. A gente pode fazer uma analogia, uma comparação bem simples do homem de Neandertal, que era um corpo muito mais grosseiro, muito mais pesado, onde ele passava por dentro de vegetações espinhosas e era só riscado, não cheguei a ferir ele. Já se nós andássemos hoje naquela condição, a gente teria os furos causados por aqueles espinhos, porque o nosso corpo é muito mais fragilizado, muito mais sutil. O homem de Neandertal era muito mais pesado, o corpo era muito mais grosseiro, Ele era mais compacto, vamos dizer assim. Então, esse perispírito, para quem talvez não tenha noção do que está o significado dessa palavra, é um corpo fluídico que envolve o espírito. O que é o espírito em si? Ele é só um foco de luz. Ele não tem forma física, ele é só um foco de luz. Então, o que dá forma humana a ele, essa coisa de cabeça, corpo, braço, pernas, é o perispírito. Ele é de acordo com as energias e os princípios do planeta onde essa entidade, esse espírito está reencarnado ou ligado àquele planeta em si. Tá? E é isso que dá formato, é isso que dá a aparência que nós temos hoje. Tá? Então, está tudo interligado. O espírito evolui com o passar dos anos, ele vai se conscientizando, ele vai amadurecendo, vai aprendendo a controlar suas emoções, os seus pensamentos, a direcionar a sua forma de viver, e ele começa a progredir. Quando ele vai progredindo, o seu corpo perispiritual também vai evoluindo devagarinho, tá? Também vai se sutilizando e como consequência o corpo físico também vai evoluindo nesse campo, vai se sutilizando também, tá? Então a gente começa a perceber que evolui o espírito, evolui o perispírito, evolui o corpo físico e por conseguinte, a sociedade, estando todo mundo em sintonia, todo mundo evoluindo aos poucos, o nosso planeta também vai se sutilizando. Então a gente vai passando, a gente sabe que no universo foi passado através do livro dos Espíritos que tem 5 escalas de mundos, A gente conhece o mundo primitivo, que é onde estavam os homens das cavernas, neandertais, assim, e suas condições. Existe o mundo de provas e expiações, que é aquele que a gente estava, onde a gente passava pelas dificuldades da vida, pelas dificuldades, onde faltava o básico, onde a gente estava passando por tormentos emocionais, assim se vai. E estamos entrando agora, graças a Deus, num processo de regeneração, onde a gente aos poucos está se conscientizando do que somos, do que é a lei divina e como ela funciona na nossa vida, e estamos tomando direcionamento para isso, graças a Deus. Depois vamos chegar aos mundos ditosos. Ditosos significa bondosos, onde o bem prevalece em tudo, Onde, graças a Deus, as pessoas estão voltadas para a evolução individual e principalmente a coletiva, E depois os mundos felizes, onde o bem, onde o mal não existe de forma nenhuma. Onde lá todo mundo tem a felicidade no seu
na sua constância, né? Vamos dizer 24 horas por dia. Por isso que o Cristo disse, né, que meu mundo não é desse reino, a felicidade não pertence a esse mundo, né? A gente ainda está com muita dificuldade de viver e a gente vai entendendo isso durante a nossa conversa de hoje, tá? Nos mundos menos adiantados, os corpos, como eu falei um pouquinho atrás, eles eram mais pesados, mais compactos, mais grosseiros. O exemplo é um de Neandertal, né? Ele era muito mais pesado, ele andava se arrastando, era mais difícil, o cérebro é muito pequeno, emoções muito gritantes, né? Qualquer coisa para ele era um motivo de agressão, ou de sexualidade aguçada, né? Ou de fome, ou de voracidade, desprendimento total de envolvimento emocional com os outros seres, porque ele não entendia, não sabia, era muito primitivo, né? Então ele vai evoluindo, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai começando a compreender, cria-se o vínculo da sociedade, ele começa a perceber que ele precisa do outro assim como o outro precisa dele, ele começa a entender a função da mulher dentro da relação, ele começa a perceber com o passar do tempo que os filhos também a responsabilidade dele, né? Isso vai se utilizando, o espírito vai fazendo com que ele vá evoluindo, esse corpo perispiritual, perispírito é um corpo fluídico que dá forma humana ao espírito, como eu falei, né? Ele dá... porque o espírito é só o foco, né? Então ele dá essa forma, cabeça, corpo, braços, pernas, esse negócio, tudo. Como já citei. Então assim, ele vai também se sutilizando. Então à medida que isso vai se utilizando, o mundo vai se sutilizando, então os corpos que habitam esse mundo também vão se sutilizando, vão se tornando menos grosseiros, né? Nos mundos mais evoluídos, eles são tão leves, são tão diáfanos e não estão sujeitos às vicissitudes. Quer dizer, o que são as vicissitudes? São as dificuldades. Nós, no começo dos nossos processos, a gente tinha muita deformidade física, a gente tinha muitas necessidades básicas, né? Em falta, em ascensão, a gente tinha muitas doenças. Hoje a gente tem um número menor de crianças que nascem com deficiência física. Hoje nós temos um controle maior sobre as doenças. Hoje a gente tem muita gente passando fome, claro, mas o número é muito menor do que há 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, né? As dificuldades para se conseguir alimento eram muito grandes, tem que lutar contra animais ferozes, aquele negócio todo. A gente consegue cultivar, né? O homem aprendeu a agropecuária, né? A criar e a plantar e tirar lucro daquele lugar onde ele estava. Deixou de ser um andarilho, né? E passou a viver dentro de um local, porque agora ele sabe como cultivar aquele ambiente, né? Então tudo isso são progressos sociais que leva ao amadurecimento do indivíduo, que faz com que tudo vá se sutilizando, vai se modificando, vá evoluindo, né? Ao ponto de, nesses mundos mais evoluídos, o corpo é tão sutilizado que se confunde com o perispírito. Imagine isso, né? A gente tem um corpo tão desmaterializado que chega a se confundir com o perispírito. E existem alguns outros planetas que você não precisa nem de corpo físico, você já habita lá só em perispírito, já é suficiente. Veja o quanto ainda nos falta para chegar lá, né? E graças a Deus já estamos muito distante do início, quando nós começamos com aquele corpo denso, pesado, né? Segundo o mundo ao qual ele é chamado a viver, o espírito toma um envoltório apropriado àquele mundo. Quer dizer, eu vou reencarnar, chutando aqui, lá em Urano. Como é a condição de vida em Urano? Mas lá é um planeta assim, assim, assado, as condições são essas. Então o meu corpo lá, para aquele ambiente, vai ser de acordo com os materiais daquele planeta. Tá? Meu perispírito vai se adaptar àquelas condições. Eu só vou para lá quando eu tiver condições de ir para lá. Ou eu só vou sair de lá quando eu tiver condições de sair de lá. Quando eu pagar o último ceitil, vamos dizer assim. Tá? Como Cristo cita para a gente, né? O perispírito em si, desde o seu primeiro momento até enquanto houver necessidade disso, o perispírito suporta todas as transformações suscetíveis e vai se sutilizando à medida que o espírito evolui em suas necessidades. Ele é totalmente plástico, ele é totalmente adaptável, ele é totalmente de acordo com a evolução que o espírito que o habita.
Graças a Deus é tudo dessa forma, tá? Pode-se dizer, né, aos espíritos superiores que eles podem de lá, quando eles estão, vamos dizer que o planeta mais evoluído lá, o mundo, aquele que eu falei da relação, os mundos felizes, eles podem sair em missão para outros planetas, fazer os seus trabalhos que foram confiados a ele, porque nada os liga àquele planeta. Ele está ali para passar pela situação. Ele reencarnou ali porque é uma estação de desenvolvimento para ele. Não é um local onde ele precisa, onde ele está ligado à matéria, onde ele está preso àquela situação, onde é mais difícil a locomoção, onde ele não tem condições de sair dali, ele está muito preso à matéria. Nossa condição hoje, né? Então os espíritos superiores, eles conseguem transitar pelo universo, eles conseguem fazer tudo o que eles precisam fazer, porque nada os prende àquele ambiente. Mas ele está reencarnado ali e ele precisa, em algum momento ele volta para lá. Quando ele cumprir a sua missão, volta para lá, até assumir outra responsabilidade e vai. Ou até mesmo de lá ele vai para morar em outro planeta se ele quiser, porque há uma necessidade dali, da presença dele, e assim se faz, né? Entre os mundos superiores, né? Já nas erraticidades, o que é uma erraticidade? São os intervalos entre uma reencarnação e outra. O espírito fica onde? Qual é o local onde é que ele está ligado diretamente? Onde é que ele fica? Ele vai ficar nos mundos de acordo com sua própria evolução. Quem já leu o livro Espírita, eu vou dar um exemplo muito comum, pronto, o Nosso Lar. Tem um momento em Nosso Lar que André Luiz está dentro de uma colônia espiritual, que é Nosso Lar. E tem uma mulher na porta, no portão, batendo, querendo entrar. Era uma enfermeira, que ela tinha feito inúmeros abortos, né? Ela tinha feito abortos em várias mulheres. E ela bate na porta, quer entrar de todo jeito dentro do Nosso Lar. E ela esbraveja, pedindo oportunidade, pedindo amparo. E a espiritualidade superior que está ali governando a situação diz assim, olha, a gente não vai abrir a porta para ela. E André fica, poxa, como é que não vai abrir? Mas ela está pedindo ajuda, ela está pedindo não sei o que. Aí eles aguçam a visão de André. Ele fez, veja os pontinhos pretos que estão no corpo dela. Tinha um rosto de crianças, né? Era cada aborto que ela tinha feito. Ele fez, ela não tem condições de, naquele momento, habitar um mundo que está acima, mais evoluído que o dela. Ela primeiro tem que estagiar no dela, se desenvolver, resgatar os seus débitos e evoluindo até merecer se chegar naquela condição mais evoluída. Então assim somos nós. Não é porque a gente morreu que eu vou direto lá para o céu, para o mundo feliz. Não, eu vou estar de acordo com o meu processo evolutivo. Eu nunca vou estar desamparado. A partir do momento em que eu, de fato, preciso do socorro e entendo a minha ligação com a divindade e que eu rogo a Ele que eu entre em processo de oração e eu me coloco na posição de merecedor, toda assistência será dada. Nunca estaria só. Deus não faz isso. Deus não abandona seus filhos. Nós, seres humanos, na nossa alimentação, até que abandonamos nossos filhos, né? Matamos nossos filhos e assim se vai. Mas Deus fazer isso, abandonar os seus filhos, nunca. A partir do momento em que ele se coloca na condição de merecedor, ele recebe socorro. Se você ler Nosso Lar, você vai entender isso quando André Luiz, depois de 8 anos, 9 anos, ele lembra da prece. Até então ele não lembrava, porque ele não era religioso, ele nem atenava para isso. Quando ele entra em prece, que ele roga ao Senhor, o socorro lhe chega. Assim somos nós. Agora aquela oração real, não é a oração falada, repetida, sem sentimento, sem de fato entender o que está se falando, né? Então nas erraticidades eles podem se movimentar de acordo com as obrigações, suas responsabilidades confiadas a eles, porque nada os prende àquele mundo onde ele está. Já nós não temos essa liberdade, né? Sendo assim, o espírito quando chega na erraticidade aqui no nosso planeta, ele ou em outros, ele pode ir e se sentir mais feliz e mais livre e mais esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado aquele espírito. Agora vamos tentar entender por uma outra ótica, de uma outra forma, né? Nós precisamos do outro. O ser humano que está na nossa vida, ele está ali
por mais difícil que seja o convívio com ele, para nos ensinar a viver juntos, para nos ensinar a viver em sociedade. Nós, de uma forma geral, sempre reagimos às atitudes do outro ou da vida. De uma forma geral, quando as coisas acontecem, a gente reage, a gente nunca age. O que é reagir? É bater e você revidar, é você agir de encontro. Quando você age, a coisa bate, você toma uma decisão e não uma reação. Um exemplo simples, relacionamentos interpessoais com o cônjuge, que é o mais comum, onde a gente tem dificuldades de relação muitas vezes. Os irmãos, a gente tem dificuldade de relação. Pais e filhos, as pessoas estão muito mais próximas, é isso que eu quero dizer. Elas tomam atitudes que nos ferem. Então a gente, às vezes, reage àquilo ali. Quer dizer, ela agiu e eu reagi em cima da atitude dela. Né? E isso gera muito conflito, né? Então a gente vai começando a entender, a gente vai começando a se modificar quando começa a entender que eu posso tomar decisões de não reação. O Oriente do mundo, a parte oriental do mundo, ele é totalmente voltado para não reação. Gandhi fez isso, os gurus da Índia, da China, os monges budistas, tibetanos, os budistas de uma forma geral, os yogis, né, aqueles que são, aqueles que praticam a meditação constante, eles não reagem, eles agem. Não reagir é uma atitude de ação, tá? E isso faz com que você comece a aprender a controlar as suas emoções, porque de uma forma geral, o ser humano ele não sabe controlar as emoções. Ele não sabe lidar com aquilo que o mundo colocou ele naquela condição. Ele não sabe como agir dentro daquilo. Não é culpa dele, é falta de conhecimento, é falta de informação, é falta de maturidade, é falta de desenvolvimento, de progresso. Ele ainda está num mundo que pensa dessa forma, essa psicosfera leva ele a tomar conta disso. É cultural, porque a família muitas vezes é dessa forma, ativa e reativa, né? Então o indivíduo ele sofre muito com essa condição. Ele vai começando a acumular dores, porque ele reagiu de forma errada, então ele sente aquela... Primeiro ele recebe o impacto. Isso já muda a sua estrutura emocional, que já faz com que ele comece a entrar em sofrimento. Ele reage, aumentando ainda mais o seu próprio sofrimento. E depois vem as consequências daquilo que ele fez quando reagiu. Então assim, quando você começa a parar de reagir, eu não estou falando de você não se posicionar e nem estou falando para você não se defender, não é isso. É você não reagir num ponto que te descontrole. Mantendo a tua paz interior. O outro pode esbravejar e você, em vez de esbravejar contra, você pode silenciar e se afastar e tomar as decisões corretas para que aquilo se resolva. Outra coisa, a pessoa bater de frente com você e você for lá e bater de frente com ela. Você está reagindo a ela. Você não está agindo sobre ela. Nem está conseguindo agir sobre você. E nem sobre a situação. E nem sobre as emoções. Você simplesmente está andando à mercê delas. E você tem que ter controle sobre isso. Então, um conselho foi dado a Chico, né, pela mãe dele, Maria João de Deus. Ela disse assim: beba da água da paz. Ele, sem entender, ele não sabia o que era água da paz. O que é água da paz? Ele pensou que era um medicamento. Perguntou a todo mundo, aos amigos, aos familiares, o que é água da paz, ninguém sabia. Foi até a farmácia perguntar o que era. O cara disse que não sabia. Depois de algum tempo, essa informação chegou a ele que a água da paz é como se você tivesse colocado água na boca sem engolir, e você mantivesse ela na boca até as suas emoções estiverem controladas de novo. Isso é uma ação, isso não é uma reação. Reagir é você reclamar, é você não aceitar, é você maldizer, é você culpar, é você responsabilizar, é você jogar uma praga, é você... Isso é reação. Agir é você manter controle. Silenciar nas horas mais difíceis é muito difícil. Muito difícil. Não revidar é muito difícil. Não se sentir ferido é muito difícil. Ver que o outro está em desalinho e não entrar em sintonia, onde existe amor entre as duas pessoas, porque só se sente a dor quando existe amor.
Depois eu vou tentar aprofundar isso depois. É muito difícil. Porque a dor é proporcional ao afeto. Se eu vir andando pelo meio da rua e uma pessoa para do nada e me insulta, eu vou olhar, não vou entrar em atrito com ele, eu nem conheço essa pessoa, ela nem me conhece, então, sabe, você ignora. Mas quando é uma pessoa que você ama que faz tomar essa atitude, te machuca profundamente, porque você sente afeto por aquela pessoa. E Chico dizia, né, que o ódio é o amor doente, é o amor que adoeceu. Então, na mesma proporção que você tem ódio, é o teu amor. Então, quando ele se cura, volta a ser amor. Quando ele adoece, ele é intitulado como ódio, né? Então, assim, quando você não reage, você começa a entender que ter paz é muito mais importante, muito mais saudável, muito mais inteligente do que ter razão. Os casais que permaneceram juntos por muitos e muitos anos, que até hoje estão juntos, eles entendem isso. É melhor não reagir, deixar que o outro pense que tem razão e continuar na minha paz, do que eu ir bater de frente e lutar por uma razão e guerrear com ela e com o passar do tempo desgastar tanto a relação que eu acabo me separando dessa pessoa. É assim que a gente se utiliza o perispírito, é assim que a gente se utiliza o espírito, é assim que a gente se utiliza o corpo físico, é assim que a gente vai se utilizando o nosso mundo, é assim que é a progressão. É com as nossas atitudes, com a nossa força interior, com o nosso entendimento. É quando a gente começa a priorizar o outro, começa a enxergar o outro além da gente, que a gente sempre olha muito para a gente, quem foi atacado, quem foi isso, quem foi aquilo. E começa a perceber no outro que o desalinho dele pertence a ele. Enquanto eu puder ajudar, eu estaria ajudando, mas eu não preciso ter em sintonia no desalinho dele para poder fazer com que ele se realinhe. Isso não existe, isso não funciona. Nunca funcionou. E a gente só vai aprendendo isso com o passar do tempo, das leituras, dos evangelhos, a gente vai aprendendo isso com as dores da vida. A gente vai começando a entender isso de acordo com as necessidades que a vida vai colocando a gente. As pessoas estão na nossa vida para que a gente aprenda a conviver conosco, nem com elas, é com a gente. Como é que eu devo ser uma pessoa melhor, como é que eu devo me comportar, como é que eu devo me utilizar, como é que eu devo evoluir, como é que eu devo crescer, como é que eu amadureço. Terapia ajuda, tratamento dentro do centro espírita ajuda para quem é espírita, para quem não é, dentro da sua instituição religiosa ajuda, fazer psicanálise, talvez até um psiquiatra, procure ajuda. Se você não sabe controlar suas emoções, procure um profissional para te ajudar nessa área. É necessário, porque se fosse uma coisa que dependesse só da nossa vontade, ninguém era doente. Ninguém conseguia fazer com que o outro adoecesse. Então a gente precisa de socorro sim, a gente precisa de ajuda. Então a gente tem a obrigação de, como pessoas mais esclarecidas, procurar ajuda para poder entender aqueles que estão do nosso lado e também conseguir ajudar a eles. Recado dado? Espero que eu tenha me feito fazer entender. Espero que você tenha compreendido a extensão dos limites da reencarnação, o quanto é importante que a gente se desenvolva para ter menos processos reencarnatórios e mais felicidades ao nosso redor. Eu peço encarecidamente que você dê o like, compartilhe, que você faça comentários dentro do vídeo, para que a gente possa dar sugestões, tá? Para que a gente possa fazer com que o canal prospere. Manda esse vídeo para as outras pessoas, pede para que elas entrem no canal, se inscrevam também, para que a gente possa aumentar essa corrente do bem, em nome do Evangelho do Cristo. E que a paz de Jesus, o amor de Deus esteja conosco hoje, agora e sempre. Até mais.